Alegrem-se. Graça e paz, amada igreja. É um privilégio compartilhar a palavra do Senhor. Para isso, os convido que abra sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Leremos a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fosse instruído por Epáfra, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos e que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte de vós, cabe da herança dos santos na luz. Repito o versículo 12, dando graças ao Pai, que em vós fez idôneo a parte que vos cabe de herança dos santos na luz. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Te agradecemos, ó Deus de amor, pela vida, pelo teu cuidado, pelo teu amor, misericórdia. Obrigado, ó Pai, porque temos a tua palavra aberta em nossas mãos. Agradecidos porque estamos num país livre, onde temos a liberdade de ler a tua palavra, de cultuar com portas abertas. Te agradecemos, ó Pai, porque agora que a tua palavra já foi lida, pedimos que no nome do teu Santo Espírito Jesus, teu Filho amado, a palavra chegue até nós. Que teu Filho amado nos dê o entendimento, que o Espírito Santo esclareça a nossa compreensão, ó Pai, para que dia a dia, não somente sejamos ouvintes de tua palavra, mas também praticantes da mesma. Muito obrigado por esse privilégio. No nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. O tema do mês é identidade. Quando se fala de identidade, nós devemos pensar um pouquinho o que seria esta palavra identidade. Identidade é aquilo que, valga a redundância, te identifica. Ou seja, como que você é identificado, por exemplo, em casa? Cada um tem uma característica. Ah, fulano é assim, ciclano é assim. Quando se fala de identidade, se refere àquilo que você é, aonde você está. Paulo, ele, muito sabiamente, inspirado pelo Espírito Santo, disse que pela graça de Deus eu sou o que sou. E eu acrescentaria dizendo, sou o que sou onde estou. Aquilo que você é. Como você é identificado? Alguns nas ruas são identificados, quem sabe, pelo seu time do coração. Outros, quem sabe, são identificados por sua característica física.
né? No meu tempo, aquele baixinho, aquele mais alto, o gordinho, aquele pretinho, aquele loirinho, aquele alemão, né? E assim ia, todos identificavam de acordo com uma característica, mas a pergunta que eu faço é: como te identificam? Porque a maneira que somos identificados, ela é de uma maneira muito única. Eu acrescentaria, quando se diz a palavra indivíduo, a própria palavra já explica, né? Ou seja, não divisível, é uma coisa só, aquilo que você é. E aquilo que você é, aonde você está. Você, como se identifica? Primeiramente, você se identifica como cristão? Quando alguém pergunta: quem é você? Você fala: meu nome é Armando. Você dificilmente responderia: não, eu sou um cristão, servo do Senhor Jesus Cristo e me chamo Armando. Geralmente você faz ao contrário: eu sou Armando e eu estudei tal coisa, assim, assim. Ou seja, cada um se identifica geralmente pela sua responsabilidade no trabalho. Não, eu sou o chefe, eu sou o gerente, eu sou o peão. Ou você identifica outros pelo seu temperamento. Não, aquele lá é o mais bravo, aquele lá é o mais chato, aquele ali é o mais contente, e geralmente funciona assim. Mas quando se trata de identidade cristã, a pergunta que surge inicialmente é: quem é você em Cristo? Esta é a pergunta. Você consegue responder quem é você em Cristo? Possivelmente você diria: eu sou filho de Deus, eu sou cristão, eu sou crente porque vou à igreja, é o suficiente. Quem é você em Cristo Jesus? Como te identificam? Aquele lá realmente é crente. É assim que funciona? Nós devemos prestar bastante atenção, porque o tema de hoje, que nós trataremos, é a nossa dupla identidade em Cristo. E a carta que nós estamos lendo é uma carta que escreveu o apóstolo Paulo, e ele afirma isso. Aparentemente, naquele tempo já existia a famosa fake news. Pessoas escreviam pensamentos, cartas, etc., e assinavam com um nome. De repente, Paulo, foi Paulo que escreveu, então vamos prestar atenção. Mas nem sempre era verdade. Tanto é que no último versículo ele diz exatamente isso: olha, preste atenção, o tamanho das letras que eu estou escrevendo, para que saibam que sou eu quem escreveu essa carta. Não há dúvida da autoria de Paulo. Ele tem a sua saudação através do seu próprio punho. E também não podemos deixar de destacar a cristologia nesse texto. Capítulo 1 mesmo, no versículo 15 até o versículo 23, nós poderíamos identificar 9 características de Jesus Cristo. Não faremos agora por questão de tempo, mas fica aí o grande desafio: quem é Jesus? E aí ele vai falar: ele nos libertou do império, ele nos transportou, ele nos redimiu, e assim vai. Você tem muitas características a respeito de Jesus Cristo, mas o nosso foco aqui é saber quem somos nós em Cristo e como nós nos identificamos e qual é a identidade cristã. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, possivelmente ele escreveu outras, mas a carta a Filemon, possivelmente Filipenses, é uma carta conhecida como carta da prisão, o período que ele esteve preso, quando ele defendeu a sua fé e apelou a César. Se não tivesse apelado, possivelmente teria sido solto, mas ali aquelas pessoas que ali estavam mal intencionadas com ele, possivelmente o matariam. Inclusive, se você ler Atos dos Apóstolos, 23 e adiante, vai falar que eles, inclusive, fizeram um pacto, né? Jejuaram, porque não comeriam nem beberiam até ver o apóstolo Paulo morto. Eu creio que eles morreram de fome, porque demorou muitos anos mais para que Paulo morresse, e foi no tempo de Deus e não dos homens. Nós também devemos destacar nesta carta a supremacia de Cristo. Quem é Cristo? A carta aos Efésios, ela é muito semelhante. Alguns chamam de cartas gêmeas, outros dizem que Colossenses é um resumo da carta aos Efésios, mas não, ela tem muita similaridade, tem muita coisa parecida, mas o que se destaca mais é justamente que essa carta ela foi escrita para tratar de quem é Jesus Cristo e a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Um exemplo: alguns criam
que não bastava ser cristão, também deveriam guardar a lei e fazer algumas coisas, assim como a carta que o próprio apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Além de ser cristão, você precisava fazer algo mais. E não é assim. A nossa suficiência de Cristo menciona e nos dá a entender e nos mostra claramente que Cristo é tudo e em todos, é suficiente para a nossa vida. A supremacia. Um autor, ele colocou uma frase bem interessante, ele falou: a supremacia da suficiência em Cristo. Parece até uma redundância, mas não é isso, é que exatamente é suficiente. Jesus é suficiente para nós, por isso Ele é nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Redentor. A supremacia de Cristo em todas as coisas. O propósito que Paulo escreveu essa carta é muito interessante, vale destacar aqui, porque naquela região de Colossas, havia um grupo de pessoas que estavam colocando novas ideias, novas filosofias, novos pensamentos, e o apóstolo Paulo, ele soube disso através de Epáfras. Epáfras possivelmente se converteu naquele período em Éfeso. De fato, o nome Epáfras tem uma característica que vem da raiz da palavra Epafrodito, que seria adorador de Afrodite, ou algo em direção a Afrodite, e Afrodite é a Diana dos Efésios. Então a carta ele estava naquela região. Paulo esteve ali pelo menos uns 2 anos, e naquele período que ali estava, a palavra de Deus nos diz que todo o mundo conhecido havia sido alcançado, e Epáfras, ele chegou naquela região de Colossas. Por que Paulo não chegou até ali? Porque estava um pouco fora da rota, estava pelo menos 200 quilômetros. 200 quilômetros hoje para nós é tranquilo. Hoje você pode ir 200 quilômetros, pega o carro aqui, daqui umas 3 horas, né, com o limite de velocidade, 3, 4 horinhas você já chegou. Mas naquele tempo era muito difícil, muito pesado, e estava fora da rota. Colossas era uma cidade muito boa, influente, que estava em pleno crescimento, mas dizem os historiadores que no tempo de Nero houve um terremoto que a cidade ficou destruída e demorou para se levantar. Então Epáfras, estando mesmo ali, ele não abandonou a cidade, continuou a cidade em reconstrução e levou a palavra do Senhor. O evangelho chegou até ali, e quando Epáfras chega naquela região, ele percebe que havia um grupo de pessoas, de filósofos, a palavra que aparece no texto seria gnósticos, aquelas pessoas, né, vamos dizer assim, pensadores. Eles não criam na suficiência de Cristo. De fato, eles não criam que Jesus era Deus, porque havia aquela divisão, a carne é má, o Espírito é bom. Então, se Jesus é Filho de Deus, então ele não poderia ter a carne humana, ele deveria ser algo mais, ele era um super-homem, e não era isso exatamente. Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem. Nós não temos nenhuma dúvida de que Jesus Cristo é Deus, e Jesus Cristo, quando nasceu, ele nasceu em forma de servo, como nós podemos ler em Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11, falando do esvaziamento do próprio Senhor Jesus. Agora, a ênfase aqui era justamente se tratar com essas pessoas que não criam em Jesus Cristo como Deus. De repente ele foi um homem muito bom, ele era muito inteligente e era suficiente. Eles duvidavam do poder de Jesus. Por isso Paulo ele escreve com essa ênfase para tratar da supremacia de Cristo. Ele escreveu aí no período da sua terceira viagem, e nós devemos prestar atenção, amados, que toda a Escritura ela nos orienta a que cresçamos em Cristo Jesus. Toda a Escritura. E Paulo ele está muito feliz com os colossenses, apesar de não os conhecer. E ele estava feliz justamente por quê? Porque Epáfras comentou como foi a igreja, possivelmente disse como a igreja foi formada. Então Paulo ele fala com a igreja como se soubesse exatamente quem era. Tanto que quando você observa aqui no primeiro versículo, ele se apresenta como Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Ele diz isso justamente para tratar desse aspecto, porque quem é Paulo? As pessoas possivelmente não o conheceriam, mas quando ele diz apóstolo de Cristo Jesus, e não é porque eu quero, mas é pela vontade de Deus, a situação muda. E ele sendo acompanhado naturalmente ali por
Timóteo. Então, nós podemos perceber que esta carta, ela tem uma característica muito interessante. Paulo, ele combatia também as grandes heresias, para falar da supremacia de Cristo e também contra as heresias. E no capítulo 1, nós podemos perceber a alegria que Paulo teve ao escrever esta carta. E a partir daí nós vamos refletir sobre pelo menos 3 características da nossa identidade em Cristo Jesus. Quais são as 3 características que nós podemos entender em Cristo Jesus? Versículo 1 e versículo 12, novamente, diz Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, nós já explicamos isso, e irmão Timóteo, aos santos e fiéis. Esta é a dupla característica do crente, a dupla identidade, ser santo e fiel. Se você é santo, você é fiel. E se você é fiel, você é santo. O pensamento de santo, hoje em dia ele muda bastante, mas santo aqui é no sentido posicional. Você é santo porque você é separado, você foi separado em Cristo Jesus. Então, por isso você é um santo, separado e fiel. E fiel por quê? Porque não pode existir um santo separado em Cristo Jesus que não seja fiel. Simples assim. Se você é santo, você é fiel e vice-versa. Por isso, a nossa dupla identidade em Cristo, santos e fiéis. Então, fiéis, só que a questão de fiéis não é fiel somente às minhas concepções. Tem que ser fiel em Cristo. E a ênfase de Paulo em toda a carta, tanto Colossenses, Gálatas, 1 e 2 Tessalonicenses, ele enfatiza esta questão, em Cristo. Você só é fiel se você está em Cristo. Por isso o apóstolo escreveu, em Cristo eu fui crucificado, e eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso, se eu sou santo, eu estou sendo separado em Cristo. Agora, eu sendo separado em Cristo, eu serei fiel. Quando fala de fiel aqui, é no sentido da fidelidade a Deus. Agora, hoje em dia, a palavra santo, ela está desvirtuada. Não, aqui ninguém é santo. Já ouviu isso? É um falso entendimento, porque somos santos no sentido posicional, ou seja, nós fomos separados para a glória de Deus. Nós somos santos porque nós pertencemos a Cristo Jesus. Lá fora, a pessoa tem o entendimento de santo, é aquela pessoa piedosa, que teve uma boa vida e foi canonizada. Esse é o santo. Mas não é isso, nós somos muito mais do que isso, nós somos separados. Agora, separados para quê? Essa é a questão, porque muita gente se separa. Na época dos monastérios mesmo, eles pensavam que a santidade seria simplesmente separar-se do mundo. Mas eles perceberam que dentro deles havia o pecado, e por isso o pecado continuava ali dentro dos monges. Agora, pense comigo, sendo santo e sendo fiel, a palavra fiel também ela tem uma conotação diferente. Hoje em dia, fiel, até time de futebol se diz fiel. Fidelidade, até as agências de telefonia celular, você tem um plano de fidelidade, mas não passa de quê? Olha, se você continuar conosco durante 12 meses, o preço será essa é a fidelidade, é uma fidelidade ameaçada. Se você disser, eu não quero mais esse plano, você tem que pagar uma multa. Então você é fiel, mas o outro lado não. Agora, nós somos santos, nós somos fiéis, porque Cristo ele é fiel. Aquele hino 32, quando diz, tu és fiel, fiel a mim, essa era a palavra que antes aparecia no hinário. Houve muita controvérsia, mas é verdade, Deus ele é fiel a ele, porque ele não pode negar-se. Ele é fiel, assim mudou a letra, mas eu ainda creio que, sendo fiel a mim, tem razão. Agora, não de acordo com aquilo que eu quero ou que eu exija de Deus, mas ser fiel tem a ver muito mais do que isso. Muito mais, a fidelidade tem a ver com aquilo que Deus é e aquilo que Ele faz. Cantamos aqui, se Deus
Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer também é Deus. E é verdade, porque não depende de mim. Agora, a nossa fidelidade, Paulo, ele nem conhecia aquela igreja, ele acerca até ele, mandou através de uma carta, dizendo: olha, vocês são santos, vocês são fiéis em Cristo. Qual é a tua dupla identidade? Você é santo e você é fiel, mas não por você mesmo, não pela tua capacidade, não pelos teus próprios desejos, mas você é fiel em Cristo. Se você é fiel em Cristo, você pode entender aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é para você, que é santo e é fiel em Cristo. Se você não é fiel a Cristo, e não é fiel em Cristo, e não é santo, você precisa tomar uma decisão, seguir a Jesus. Precisamos tomar o primeiro passo para seguir a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, ainda neste versículo 2, nós temos duas palavras que nos chamam bastante atenção. Nos chamam a atenção por quê? Porque ele disse que aos santos e fiéis, irmãos em Cristo Jesus, que se encontram em Colossos, ele dá aquela saudação tradicional do apóstolo Paulo, bem característica. Ele diz: graça e paz. Graça e paz é uma mistura, que poderíamos dizer, do apóstolo Paulo. Por quê? Porque a graça, ela aponta justamente ao caris, ou seja, aquilo que Deus ele faz, e nós somos agraciados. Então, inclusive, até a salvação ela tem a ver com isso, quando diz: pela graça sois salvo por meio da fé, e não depende nada de nós, é dom de Deus, e glória a Deus por isso. Então, a graça é a característica mais do povo hebreu, do shalom, tanto conhecido. Então, a graça tem a ver com isso. E a paz, ela aponta mais para o lado externo, para os romanos principalmente, porque eles pensavam que paz era somente ausência de guerra. E a paz, ela é muito mais do que isso. A paz, a palavra de Deus diz que a paz que sobrepassa todo o nosso entendimento nos guardará. Então, nós devemos estar em paz com Deus, e a única forma de estar em paz com Deus é estar em Cristo. Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, o 5,17, é um texto bem conhecido, eu convido que você abra a sua Bíblia lá comigo. 5,17, você vai reconhecer rapidamente o versículo. Diz a palavra de Deus: e assim, se alguém está em Cristo, a palavra de Deus assim nos diz, e assim, se alguém está em Cristo, o que ela é? Uma nova criatura. Agora, leia comigo, diz a palavra de Deus: as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. A tua identidade em Cristo é quando você está em Cristo. O versículo 20, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Se você não está em Cristo, você está em guerra, você está contra Cristo, simples assim. Agora, em relação à graça, é muito mais fácil entender. Outra palavra que ela é também mal entendida: fulano é gracioso. Quando fala gracioso, pensa que é engraçadinho, né? Mas não é isso. O gracioso é a pessoa cheia de graça, é uma pessoa misericordiosa, boa. E a paz também, para nós como cristãos, ela tem um peso muito forte aqui. Nós devemos prestar bastante atenção, porque quando se diz a respeito da paz, você pode ter paz no meio do povo de Deus, mas lá fora você vai viver em paz. Vai viver em paz porque você não vai guerrear, você não vai ficar brigando com todo mundo. Olha, volta para Jesus. Não, deveríamos ser assim, mas infelizmente não somos. Mas você prega, você insiste, a pessoa até tem você como uma inimiga, bloqueia teu celular, porque tanto você insistir. Mas quando se diz a respeito da paz, é assim: você tem que ter paz com as pessoas lá fora, nesse sentido de ausência de guerra, mas anunciando a Jesus Cristo. Mas você não pode viver em paz com aquele familiar que não está em Cristo, porque ele está em guerra, e não é com você, ele está em guerra com quem?
com o próprio Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Nós devemos prestar bastante atenção, porque nós vivemos em paz, como família da fé, mas aquele que não está em Cristo, ele está em guerra, e nós não podemos viver em harmonia com quem está em guerra com Deus. Por isso o nosso grande desafio, anunciar as boas novas de salvação, anunciar a Jesus Cristo. Isto vai fazer com que você se identifique com Cristo Jesus. Por isso a palavra de Deus, ela nos exorta a conhecer a palavra de Deus, porque quanto mais você conhece, mais você vai reconhecer-se como pecador, miserável e que não tem direito a nada. Mas pela graça de Deus, fomos salvos e resgatados em Cristo Jesus. O segundo ponto que eu gostaria de tratar com vocês, ainda, agora sim no versículo 3, até o versículo 8, é justamente que nós refletimos nossa dupla identidade em Cristo Jesus por causa da esperança que há em nós. Há uma diferença, irmãos. A esperança que o mundo tem é aquela esperança assim, vai dar tudo certo, e se não der também, paciência, e a vida segue, e vamos lá. Para o crente, é muito mais do que isso. A esperança para o crente é certeza. Nós esperamos a volta de Jesus. Alguém duvida que ele voltará? Perceberam a diferença? Nós não duvidamos quando temos a esperança. E aqui tem aquela tríade, fé, esperança e amor, na palavra de Deus. Aqui a ordem é fé, amor e esperança. Fé, esperança e amor é aquele clássico Coríntios capítulo 13, é um texto muito conhecido. Ele fala lá no final, versículo 13, fica a fé, a esperança e o amor. Dos três, o mais importante é o amor, naquele contexto. Aqui ele inverteu e ele colocou a esperança em último lugar, porque a esperança é aquela certeza. Por isso, se você tem a esperança da volta de Jesus, você tem essa certeza, por isso você vive pela fé e demonstra o amor, porque Ele nos amou primeiro. Fé, esperança e amor. O fé, amor e esperança, de acordo com a ordem que nós temos. Nós podemos prestar atenção a respeito da verdade do Evangelho. Ele diz, damos sempre graças a Deus, versículo 3, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Então, entenda aqui que o apóstolo Paulo está orando por ele. Paulo nunca os conheceu, por isso ele diz, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Você deve amar e deve demonstrar amor para com todos os que são separados em Cristo, para com todos os santos, assim como a palavra de Deus aqui nos diz, por causa da esperança, versículo 5, que está preservada, não está reservada, ela está preservada, ela é uma garantia. Por isso a esperança aqui nos dá essa garantia. A garantia que nós temos é que nós estamos em Cristo Jesus. E como eles conseguiram obter essa segurança, essa certeza, ouvindo a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus, da qual antes ouvisse pela palavra da verdade do Evangelho. Você quer levar uma mensagem de esperança? Pregue a palavra. Eu quero dar uma palavra para o fulano, uma mensagem de esperança. Ele vai procurar lá mensagens que somente massagiam o ego. Você é muito bom, você é importante. Não, você é o principal de Deus, né? Você é o centro. Já tratamos muito sobre isso aqui. Não é nada disso. Nós devemos levar a mensagem de esperança, levar a mensagem dizendo, olha, arrependei-vos, volte para Jesus, porque a única certeza que nós temos nesta vida é que Ele vai voltar. E Jesus voltando, o que acontece, meu irmão? A palavra de Deus chegou até eles, chegou até Colossos. Como eu mencionei, no capítulo 18 e 19 de Atos, você vai observar esse momento de que o Evangelho espalhou por todo lado. Paulo, ele escreveu essa carta, e na região havia pelo menos a igreja de Colossas, a de Hierápolis e a de Laodiceia. Tanto que no final do livro, dessa carta, ele pede isso, fala, olha, depois que vocês lerem essa carta com os irmãos aí de Colossas, vocês também devem
mandem essa carta para que seja lida lá com os irmãos da igreja de Laodiceia. E os irmãos da igreja de Laodiceia, leiam também essa carta com vocês, porque eles estavam tratando com um grupo de pessoas que estavam trabalhando na mente, eles estavam trabalhando no sentimento, eles estavam tentando empurrar, enchendo de informações que não levava paz, mas levava guerra, que levava conflitos, dizendo, mas Jesus, ele não é Deus. Esse era o pensamento, esse era o que eles diziam. Não, os filósofos tinham razão. Inclusive no capítulo 2, no versículo 8, ele vai falar isso, olha, que ninguém os envolva com vãs filosofias, que ninguém os envolva com esses pensamentos, porque isso não leva a nada, são pensamentos vazios. Então, a nossa esperança em Cristo, que nos identifica, é esta certeza da verdade do Evangelho. Na atualidade, as mensagens do Evangelho têm sido muito light, simples assim. Se você quiser, olha, anuncia Jesus, Jesus está voltando, e somente os que estão em Cristo irão com Ele, ponto. Não sei, não pense, não duvide, não tenha dúvida disso. As mensagens atuais estão muito suavizadas. Em vez de falar, você é pecador, arrepende, miserável pecador, você não vai falar isso. É como, imagina o João Batista em nossos dias, quantos processos levariam? De todo lado, até do Estado, né? Falando para soldados, chamando de raça de víbora, falando com fariseus e tanta gente que ali estava. O apóstolo, o profeta, né, João Batista, ele teria muitos problemas legais. Como até hoje, muitos servos de Deus, irmãos, têm problemas legais por falar a verdade. Vocês já conhecem muitos casos que já foram tratados aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção nós devemos levar a mensagem para solucionar a vida da pessoa, e a única mensagem que soluciona a vida das pessoas é Jesus Cristo. Ele é nosso Salvador e Redentor, por isso nos dá muita alegria. Mas sabe o que é interessante? Quando a palavra de Deus ela chega, ela faz com que nós prosperemos em tudo e comecemos a produzir frutos. Versículo aqui que agora está aqui. O versículo 7 diz assim: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outro, fiel ministro, olha só a palavra fiel novamente aí, de Cristo, ao qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Outra vez a palavra amor, nós já falamos. Por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos falar de vocês, Paulo, ele pegou ali o caderninho de oração dele, o papiro de oração, e anotou ali, olha, eu fico imaginando Paulo, porque ele orava pelos irmãos de Colossos, mas também em outras cartas ele dizia, eu oro por vocês dia e noite. Você não é aquela oração assim, Senhor, abençoa a nossa igreja, em nome de Jesus, amém. Ele orava e orava pelas igrejas, a igreja que ele nem plantou também. Ele levava a mensagem e ele orava pelos irmãos. Ele não esteve até lá, mas ele levou uma mensagem dizendo, olha, eu oro por vocês e espero que vocês permaneçam aí firmes em todo o tempo e em todo momento. Então, devemos levar essa mensagem de que Cristo, ele morreu na cruz e ele é a única solução para o problema do pecado, não há outra solução. Venha para a igreja, não é somente vir à igreja, é que ir a Cristo, não tem outra palavra. Não, vem, você vai se sentir bem. Você não tem que se sentir bem, você tem que sentir-se desafiado a seguir a Cristo ou não. Você possivelmente vai querer racionalizar alguma coisa, mas eu já li uma ocasião, que tal filósofo pensa isso, que tal teólogo pensa aquilo. Leia a Bíblia é a resposta para tudo e para todas as coisas. O terceiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês, é que nós refletimos nossa dupla identidade em Cristo, conhecendo a vontade de Deus. Será que ele conhecia a vontade de Deus? Versículo 10, a fim de viver de modo digno do Senhor. A pessoa que está em Cristo, ela vive de modo digno do Senhor,
para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento. A palavra pleno conhecimento aqui é uma grande dificuldade, porque os filósofos daquela época estavam atacando, e Epáfras, não sei se eram muitos e não dava conta, ele falou: olha, Paulo, escreve alguma coisa aí, porque está difícil, eu trato com eles, mas parece que não me ouvem. Paulo, simplesmente escreveu dizendo: olha, o pleno conhecimento está em Cristo Jesus. Se você quer ter o pleno conhecimento, leia a Bíblia, simples assim. Leia a Bíblia, medite, estude. A palavra do Senhor, ela diz que nós devemos esquadrinhar as Escrituras. Por falar em ritmo de seminário, tem uma palavrinha, até difícil até de falar, né, que é a exegese, mas o sentido básico dela, fundamental, é trazer à luz o conhecimento. Você leu, você não entendeu, você vai estudar, para entender o que significa essa palavra. E você vai estudar um pouquinho mais. A única diferença do seminário é essa, que nós recebemos um pouquinho mais de ferramentas para tentar esclarecer o entendimento, trazer à luz o conhecimento da palavra de Deus. Por isso a questão do pleno conhecimento. Ele também menciona aqui entendimento espiritual. Leia a Bíblia, confia no que está escrito nela, porque a Bíblia é a verdade, ela é a palavra da verdade, e ele diz que seremos fortalecidos. Então nós refletiremos nossa dupla identidade em Cristo, conhecendo a vontade de Deus. Como? Lembra, Paulo estava orando por eles, dizendo: olha, eu estou orando para que vocês tenham esse entendimento espiritual. É bom estudar? Sim, irmãos, eu não estou fazendo aqui uma apologia a não estudar ou a não universidade, não é nada disso. Você tem que ir, você deve estudar sim, deve ter muito conhecimento, mas o pleno conhecimento somente em Cristo Jesus e através das santas e sagradas Escrituras, nada diferente disso. Por isso, frutificando, se você conhece a palavra de Deus, você vai entender a vontade de Deus e vai dar fruto, frutificando e sendo fortalecidos, duas palavrinhas interessantes aqui, em poder e glória. Diz aí, sendo fortalecido, versículo 11, com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Quando eu digo alegrem-se, muitos já sabem o testemunho da minha vida, como o Senhor me alcançou, como eu fui resgatado das trevas para a sua maravilhosa luz, mas eu era um perdido, miserável, pecador no mundo, e o Senhor, Ele me salvou, Ele transformou o choro em alegria, Ele transformou a minha vida. Por isso, nós como cristãos devemos alegrar-nos do Senhor em todo o tempo. A palavra de Deus, ela nos exorta inclusive isso. Eu não estou dizendo que você deve estar sorrindo todo o tempo, a vida é bela todo o tempo. Não, porque como cristãos, nós vivemos numa luta constante. E o que acontece? Nós, naturalmente, passamos por dificuldades. E esses problemas, essas lutas, essas dificuldades, ela decai o nosso semblante. É natural, mas nós não podemos viver todo o tempo assim. Porque nós lemos aqui anteriormente, no versículo 5, falando a respeito da esperança. A esperança é em Cristo Jesus. Por isso a nossa alegria, a nossa convicção. Porque, lamentavelmente, você vai encontrar crentes desesperados. Mas por que se desesperam? Possivelmente por falta de conhecimento da palavra de Deus. Leia a Bíblia, estude a Bíblia e procure ajuda, peça ajuda. O Senhor Jesus, Ele nos dá aqui a última característica dessa igreja. Esses irmãos, eles eram idôneos, intacháveis, ou seja, eram irmãos que Paulo nem os conhecia, não tinha a mínima ideia de como eram, mas pelo relato de Epáfras, dizendo: olha, esses irmãos,
São crentes, tem um grupo de crentes ali, aos santos e fiéis. Aqui nós temos um grupo de santos, separados para a glória de Deus, e fiéis em Cristo Jesus. Fiéis porque Ele nos amou primeiro. Caminhando aqui para a nossa conclusão, nós devemos pensar aqui que a nossa dupla identidade de Cristo, ela não nos permite influências externas. Isso já é parte da conclusão. A palavra de Deus, ela nos diz lá no versículo 8 e versículo 9, do capítulo 2. Olha a advertência que o apóstolo Paulo dá: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Eles vêm enredar com vã filosofia, eles vêm tratar de jogar pensamentos, e você às vezes se espanta e quer sair correndo. Não fuja, leia a Bíblia. Leia a Bíblia para essa pessoa. Ela está com dúvida a respeito de Jesus. Pregue a palavra de Deus, porque quando você prega a palavra de Deus, o Espírito Santo pode tocar naquela pessoa, transformá-la, ser regenerada, uma nova criatura, e viver em Cristo, porque se está em Cristo é uma nova criatura. Então vivamos em Cristo, não nos afastemos, anunciemos. Lembre-se, nós estamos numa guerra constante com aqueles que não estão em Cristo, e aqueles que não estão em Cristo, é urgente que voltem-se para Deus. Você vai tratar de manter a vida em paz, mas não em harmonia, dizer, que bom, que legal, porque você não pode sentir paz com aquela pessoa que está caminhando direitinho para o inferno. E como uma aplicação prática, nós devemos entender que a nossa dupla identidade em Cristo, ela nos tira do mundo. Colossenses, capítulo 2, eu já fiz menção, mas eu gostaria de ler novamente, versículo 20, é uma condicional. Se vocês morreram, ou seja, se morreste com Cristo, para os pensamentos, o rudimento do mundo, por que vocês estão vivendo como quem vive no mundo? Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Se você está em Cristo, como é que você está vivendo como um pagão, como um não crente? É isso que está perguntando aqui. A outra condicional está no capítulo 3, versículo 1, diz: portanto, se vocês ressuscitaram, preste atenção onde vocês estão olhando, busquem as coisas lá do alto. Se vocês morreram para o mundo, não vivam como os que estão no mundo. A tua identidade cristã, poderíamos dizer fé, esperança e amor, será que também caberia? São muitas as credenciais que nós temos como crente, mas a principal é santos e fiéis. E nós devemos pensar também um pouquinho mais, que a nossa identidade de Cristo, ela nos direciona, inclusive no nosso comportamento. Observe bem, no capítulo 4, versículo 18, perdão, capítulo 3, eu falei 4, perdão, capítulo 3, versículo 18, olha só, a esposa que está em Cristo, ela vai ser submissa ao esposo, como no Senhor, porque se o esposo está vivendo no Senhor, ela vai ser submissa como no Senhor. O marido, tudo isso tem a ver com palavras. O marido, ele não vai ser áspero com a esposa. Versículo 19, maridos, amai a vossa esposa. Maravilha. E não a tratei com amargura. A palavra aqui é lixa mesmo, sabe? Tratar com aspereza. Marido, não trate a tua esposa com aspereza. Seja doce, fale bem, sim, meu amor. Já sabe, nós como maridos cristãos, né? Sim, meu bem, para tudo, e evitamos a guerra. Não, brincadeirinha, irmãos. Nós devemos prestar bastante atenção, que inclusive na família, os filhos, quando estão em Cristo, eles obedecem aos pais. Versículo 21, os pais que estão em Cristo, eles não irritarão aos seus filhos. Ainda em relação ao contexto familiar,
o trabalhador, ele vai viver em Cristo. No capítulo 4, versículo 1, se você é patrão, você vai tratar o empregado com justiça. E o empregado vai fazer tudo para a glória de Deus. O empregado, ele vai trabalhar para a glória do Senhor. Então, a nossa dupla identidade em Cristo, ela reflete no nosso falar, ela reflete no nosso caminhar, ela reflete nos nossos pensamentos. O que permeia o teu pensamento? A palavra de Deus? Cuidado com mídias sociais, porque pode ser uma grande perdição para o crente, porque ele pode perder muito tempo. Alguém comentou em certa ocasião, não lembro nem aonde foi, por isso eu não cito a fonte, que disse que alguém perguntou: mas para que servirão as mídias sociais? Não serve para nada. A resposta foi assim: olha, as mídias sociais, elas servirão para o dia do juízo final. Deus vai mostrar para você quanto tempo você tinha que você desperdiçava. Porque vocês falam: Senhor, é que eu quero ler a Bíblia, mas não tenho tempo. Cuidado. Eu leio tanta coisa, mas e a Bíblia? Sabe que um dos desafios lá do seminário, na primeira semana, chamada Semana do Calouro, nós recebemos um livro de B.B. Warfield, um teólogo piedoso, e dando conselhos para os estudantes. E aí, dentre os conselhos estava ali: não deixe de ler a Bíblia. Oxe, está falando que seminarista, crente, como que vai deixar de ler a Bíblia? Aí ele dizia: olha, você fica tão envolvido com tanto trabalho teológico, você tem tanto contato com a Bíblia para estudar, para preparar sermão, para preparar estudos, mas você acaba perdendo o contato com a Bíblia para o mais fundamental, para o teu alimento espiritual. E eu quero passar para vocês esse conselho, para cuidar do pensamento, do entendimento, das palavras, para fugir das vãs filosofias, em outras palavras, dos pensamentos vãos que as pessoas colocam ali nas redes sociais, ou filosóficas, ou sabe, tanta coisa. Que isso não roube o teu tempo, que isso não roube o privilégio que você tem de estar na presença do Senhor. Leia a Bíblia, medite, estude e cuide dos teus pensamentos. Que o Senhor nos abençoe.